Olá, pessoal, tudo bem? Me chamo Inara Mello, eu sou fonoaudióloga. Atualmente eu sou aluna do programa associado de pós-graduação em fonoaudiologia entre a UFPB e a UFRN. Integrante da base de pesquisa de audição e linguagem do Laboratório de Inovação Científica em Saúde, o LAIS, do Hospital Universitário Onofre Lopes, sob a orientação da professora Sheila Andreoli Vale. Também atuo como fonoaudióloga do setor de diagnóstico audiológico do Centro SUVEG do Rio Grande do Norte, Serviço de Atenção à Saúde Auditiva, credenciado ao Sistema Único de Saúde. O título da web palestra de hoje é Caminhos para o Diagnóstico da Deficiência Auditiva. Bom, primeiramente eu quero apresentar para vocês os nossos objetivos de aprendizagem com essa web palestra, que são identificar os principais sinais e sintomas de perdas auditivas em diferentes faixas etárias, conhecer quais os encaminhamentos necessários ao identificar esses sinais e sintomas, conhecer o que é a avaliação audiológica e saber identificar quais os principais procedimentos realizados na avaliação audiológica. Então, é muito importante que nós, profissionais da saúde, nos apropriem dos conhecimentos sobre os sinais e sintomas e fatores de risco que levam à deficiência auditiva, para que a gente possa orientar a população, né, prevenindo alterações do ouvido, alterações auditivas e promovendo, assim, a saúde auditiva da população. Então, vamos iniciar falando então sobre os fatores de risco para perdas auditivas em recém-nascidos e em bebês. Esses fatores, eles estão relacionados ao período pré-natal, perinatal e pós-natal, como, por exemplo, antecedentes familiares de perdas auditivas, né, bebês que nascem que têm irmãos, pais com surdez, né, a questão hereditária, né, é um fator de risco, a consanguinidade entre os pais, se esse bebê ficou, né, internado em UTI, a permanência em UTI neonatal por mais de 5 dias, né, infecções congênitas que a mãe possa ter tido ou que a criança tenha ao nascer, como, por exemplo, rubéola, sífilis, citomegalovírus, herpes, AIDS e toxoplasmose, por exemplo. Que a criança, quando nasce com algum tipo de malformação craniofacial, como, por exemplo, a malformação de orelha. Né? Criança com baixo peso, peso menor que 1,5 kg, é um fator de risco. Crianças que nascem amarelinhas, que necessitam de fototerapia, aquele banho de luz, por exemplo, né, que são crianças que apresentam a hiperbilirrubinemia. Crianças que tomam alguma medicação ototóxica, né, durante sua internação, ter tido meningite bacteriana ou viral, né, anóxia neonatal, né, a falta de oxigênio durante o parto, a necessidade de utilização de ventilação mecânica, criança que fica em incubador, em respirador por mais de 5 dias, crianças que nascem com alguma síndrome, mães que durante a gravidez ingeriram bebidas alcoólicas, né, utilizaram substâncias químicas, né, hemorragias, crianças que apresentem convulsões, doenças neurodegenerativas. Ao nascer, o bebê que possui otites recorrentes, né, que persistem por mais de 3 meses, presença de traumatismos cranianos, tá? São fatores que podem nos levar a ter um olhar mais cuidadoso sobre esse bebê, né? Porque ele pode vir a ter alguma alteração na audição e que a gente precisa acompanhar esse desenvolvimento. Vale ressaltar a importância da triagem auditiva neonatal, o teste da orelhinha, que já foi tema de uma outra web palestra. Além da necessidade, como eu falei, de acompanhar se o desenvolvimento das habilidades de audição e linguagem dessas crianças, desses bebês, estão compatíveis com a idade delas. Como, por exemplo, bebês que vão se assustar com sons fortes, né? Crianças que começam a discriminar, reconhecer vozes, por exemplo, reconhecer a voz da mãe, reconhecer quando a gente fala não, né? Crianças que iniciam o processo de balbucio, que
tem atenção aos sons, né? Então, a gente sempre questionar os pais quando liga um liquidificador, quando toca uma música, se a criança ela fica atenta, se ela procura, né? Crianças que já se localizam no som, se você bate uma porta, ela tenta procurar onde veio o barulho, né? Então, são algumas questões que a gente começa a ver se ocorrer alguma dessas queixas, a gente já tem um olhar minucioso de que, opa, tem alguma coisa que a gente precisa encaminhar para uma avaliação. Já na infância, né, crianças um pouco maiores, a ocorrência de otites de repetição, infecções de via aéreas superiores, por exemplo, elas podem causar alterações auditivas. E surgirem sinais como, por exemplo, a gente chamar a criança e ela não olhar, não atender, ou demorar muito para atender, olhar, atraso para começar a falar, ou apresentar trocas na fala que não são compatíveis com a idade dela, né? Atrasos na linguagem, né, de forma mais global, e dificuldades de aprendizagem, né, geralmente bem recorrente na escola, né, as professoras começam a observar dificuldades de aprendizagem que podem, né, ser causadas por alterações, né, perdas auditivas. E por último, adultos e idosos, né, que os principais sinais e sintomas, né, nessa faixa etária são as dificuldades de compreensão de fala, né, de entender a fala, mas de escutar a fala, mas não entender, né? Muitos idosos têm essa queixa, que escuta, mas não entende, né? Sejam eles em ambientes silenciosos ou ruidosos. Queixas de zumbido, queixas de tontura, né? De zumbido com tontura associado, histórico de muitas infecções, né, otológicas, infecções de ouvido, a necessidade sempre de aumentar volume de TV, de rádio, de outros equipamentos, dificuldades em conversar ao telefone, né? Ou de conversar em ambientes mais abertos, com grupos de pessoas. Essas são as principais queixas, né, de pessoas que podem ter algum tipo de deficiência auditiva. Então, esses sinais, eles podem surgir principalmente quando essas pessoas trabalham ou são expostas constantemente por longos períodos de tempo a ruído, né, por traumatismos cranianos, pelo uso extremo de fones de ouvido, né, a adolescência, os jovens usam cada vez mais. Infecções, como eu já falei, no caso das crianças, cachumba, a própria meningite também são fatores que podem causar alterações na audição. E nos idosos, o próprio processo de envelhecimento vai trazendo, né, danificando algumas estruturas, vai retardando o funcionamento de algumas estruturas do ouvido, causando queixas, né, principalmente a de compreensão de fala, né, pelo processo do envelhecimento associado, né, à perda auditiva. Então, a partir desses dados, né, de todos esses fatores de risco, de sinais e sintomas que eu acabei de falar, o que fazer quando a gente detecta algum desses sinais, né, ou fatores, em algum dos nossos pacientes, dos usuários do serviço a qual você está inserido, né? Primeiramente, você deve conhecer melhor o histórico desse paciente, desse indivíduo, né? Entrevistá-lo, perguntar algumas, né, algumas perguntas chaves, como eu falei, se na gestação teve algum problema, se trabalha com ruído. Então, entrevistá-lo de uma forma que a gente vá tentando identificar esses fatores, esses sintomas, né? Orientá-lo também a respeito da importância, né? Se a gente observar que necessita, que existe algo aí que a gente tem que investigar, a importância de procurar o médico da unidade básica de saúde, né? Porque aí, a partir desse médico, ele vai encaminhar para uma avaliação auditiva, né? Com os otorrinolaringologistas e os fonoaudiólogos. Então, nesse sentido, a gente destaca a extrema importância dos profissionais da atenção básica, né, nesse processo, porque eles vão conseguir realizar a prevenção e a promoção da saúde auditiva da população.
o que vai favorecer o diagnóstico precoce da deficiência auditiva, né, beneficiando a população com um tratamento adequado e de sucesso. Então, a partir do encaminhamento realizado, né, dos usuários, eles vão chegar até nós, fonoaudiólogos, para a realização da avaliação audiológica básica, né, que trata-se de uma série de procedimentos que visam investigar a função auditiva dos indivíduos, ou seja, como e o quanto ele escuta. E o seu objetivo principal é estabelecer o diagnóstico audiológico e avaliar a integridade do sistema auditivo como um todo. O primeiro procedimento a ser realizado por nós é a avaliação do conduto auditivo por meio da meatoscopia. Né? Precisamos verificar se não existem corpos estranhos ou a presença de excesso de cera no ouvido, né, do paciente. Caso seja detectado algum dessas ocorrências, é necessário que se encaminhe, né, ao otorrinolaringologista para que ele possa fazer uma limpeza, retirar esse excesso, né, para que a gente possa fazer os exames de uma maneira confiável, né, já que quando o ouvido ele está obstruído, vai alterar os resultados da avaliação. Então, após a gente constatar que tem uma imagem, né, de como a gente faz esse procedimento, nós utilizamos o otoscópio. E quando a gente constata que o ouvido está limpo, sem excesso de cera obstruindo, ele tem passagem para os sons, né, a gente tem a possibilidade já de iniciar a avaliação por meio da audiometria tonal limiar, né, que é um teste subjetivo, ou seja, é um teste que necessita que o paciente dê uma resposta frente a um som apresentado, né? A audiometria tonal, ela é tida como padrão ouro da avaliação auditiva, né? Ela pode ser feita a partir dos 6 meses de vida, né, através da observação do comportamento auditivo, ou utilizando estratégia com as crianças, no caso das crianças que não têm uma resposta imediata, que a gente condicione elas a dar uma resposta, né? Seja encaixando um brinquedinho, seja olhando para um brinquedo com uma luzinha, dando um reforço visual, que a gente possa observar essas respostas, né, frente aos sons. Né? A audiometria, ela vai determinar, né, por meio dessas estratégias, o limiar auditivo da pessoa. Por quê? Ela vai nos mostrar o menor volume de som que o indivíduo ele é capaz de ouvir, o menor volume. Tá? Conseguimos avaliar, né, esse menor volume, identificar esse limiar auditivo de duas formas, utilizando fones de ouvido e utilizando um vibrador ósseo, que vai identificar como esse som percorre todo o caminho da orelha até chegar na cóclea, que é o ouvido interno, né, que é ele que vai ser responsável pela sensação auditiva. Tá? Aqui eu apresento para vocês quais os equipamentos utilizados para a audiometria tonal limiar. Nós temos o audiômetro, a cabine acústica que o paciente fica dentro, né? Aqui representando um momento avaliativo no qual o fonoaudiólogo observa o paciente através de um vidro, né? E o registro do audiograma, que muitos de vocês já devem ter visto em algum momento, que é a pontuar cada limiar auditivo, né, de acordo com a frequência do som que a pessoa ouviu, com o menor volume que ela ouviu desse som. Então, o audiograma é um gráfico que vai registrar os limiares auditivos. Então, após a descoberta desses limiares auditivos, seja com fone de ouvido, com vibrador ósseo, o paciente ele é submetido à logoaudiometria, que vai avaliar a capacidade de detectar e reconhecer a fala. Ela consiste numa técnica no qual amostras padronizadas de fala, como, por exemplo, lista de palavras, sejam trissílabas, dissílabas, monossílabas, são apresentadas através do audiômetro com um microfone calibrado, né, no qual a gente vai observar a resposta do paciente, seja a detecção, dizer se ouviu o som, né, da palavra,
ou repetir a palavra ouvida. E a gente registra o percentual de acertos dessas palavras. Então, esses testes, eles permitem verificar a capacidade de detectar e repetir as palavras, confirmar os limiares auditivos encontrados na audiometria, ele vai auxiliar na identificação do possível local da lesão auditiva e influenciar também na indicação dos aparelhos auditivos no processo de reabilitação. Em seguida, temos o último exame da bateria da avaliação audiológica básica, que é a imitanciometria. Esse exame ele é constituído por procedimentos eletroacústicos que visam avaliar a integridade e a função do ouvido externo e médio. São exames objetivos, ou seja, eles não precisam da resposta do paciente, como é o caso da audiometria tonal e da logoaudiometria. É um teste fácil, de se aplicar e ele é rápido, mais rápido do que a audiometria. Ele é mais indicado, ele é aplicado, ele está dentro da avaliação audiológica, então é preconizado que ele sempre seja realizado. Mas ele é importante para a gente conseguir fazer um diagnóstico diferencial das perdas auditivas, saber o tipo da perda, se ela é sensorial, se ela é de condução. Fazer uma avaliação também da tuba auditiva, uma das estruturas do nosso ouvido. Fazer um diagnóstico de possíveis surdez psicogênicas, identificar pacientes que possam ser simuladores de perdas auditivas, além do diagnóstico de pequenos tumores, que ele também é capaz de identificar. E a imitanciometria, ela consta de 2 testes, a timpanometria e a pesquisa do reflexo estapediano. A timpanometria ela é um método utilizado para avaliar a mobilidade da membrana timpânica, ou seja, avaliar a movimentação dessa membrana e das condições funcionais da orelha média. Às vezes ocorre de ter secreção dentro do ouvido, perfuração de membrana timpânica, então com a timpanometria nós conseguimos identificar. Então, ele é realizado medindo a capacidade que a membrana timpânica tem de refletir um som introduzido no ouvido, em resposta a graduais modificações de pressão dentro do ouvido. Então, entre as palavras, só exemplificando, a gente vai orientar que o indivíduo vai sentir uma leve pressão dentro do ouvido e que o equipamento, aqui apresentado, que é o imitanciômetro, ele vai captar a movimentação da membrana timpânica, quando ela é submetida a essa pressão, tá? Já a pesquisa do reflexo estapediano, nós conseguimos observar o funcionamento do músculo estapédio, que é um músculo inervado pelo nervo facial e que tem seu tendão inserido na cabeça do estribo, que é um dos ossículos da orelha média. Então, este músculo, ele permite a percepção de sons de leve intensidade e a principal função dele, que é proteger o ouvido interno, a nossa cóclea, as células da cóclea, contra sons muito intensos. Então, quando nós estimulamos a orelha com um som muito intenso, que é o que o equipamento vai fazer, apresentar um som muito intenso, os músculos do estapédio das 2 orelhas vão se contrair, gerando esse reflexo, tá? E aí o equipamento, o imitanciômetro, vai captar o reflexo desse músculo, que é o reflexo estapediano, ou reflexo acústico, tá? Então, após a finalização, de todos esses exames da bateria da avaliação audiológica básica, o fonoaudiólogo ele tem condições de estabelecer o laudo audiológico desse indivíduo, ou seja, dizer se ele tem audição normal ou perda auditiva. Caso ele tenha perda auditiva, a gente pode já dizer o tipo dessa perda e o grau também. Bem como dizer se é uma perda bilateral ou unilateral. Entretanto, alguns fatores podem dificultar o fechamento do diagnóstico, como pacientes que têm dificuldades em responder na audiometria tonal, que tenham problemas neurológicos associados, crianças muito pequenas, que têm dificuldade de dar uma resposta,
até mesmo os pacientes que simulam perdas, né? Nesse caso, necessitamos encaminhá-los para a realização de exames complementares. Esses testes são testes objetivos, como eu falei, não dependem da resposta do paciente, tá? E eles são realizados com o indivíduo dormindo ou o mais relaxado possível. Então, só a partir dos resultados desses exames complementares, nesses casos mais complexos, será possível fechar o diagnóstico audiológico desses pacientes. Os exames complementares mais indicados são esses dois apresentados, que são as emissões otoacústicas evocadas e o potencial evocado auditivo de tronco encefálico, ou PEAT. Tá? As emissões autoacústicas evocadas, né, o mais conhecido também como o teste da orelhinha, esse procedimento que é realizado no teste da orelhinha, né, ocorre quando são detectados os sinais acústicos do ouvido interno, a resposta, né, frente a uma estimulação com som de células ciliadas que se encontram dentro da cóclea, do ouvido interno. Então, esse teste ele vai conseguir captar a resposta e dizer se essas células estão com um bom funcionamento ou não, né? Esse teste, as emissões otoacústicas, elas são indicadas para os casos de zumbido, pessoas que têm os queixos de zumbido constante, pessoas que são expostas por longos períodos de tempo ao ruído, no caso de investigação da neuropatia auditiva, né? E até mesmo pacientes que fazem tratamento quimioterápico. Tá? Já o potencial evocado auditivo de tronco encefálico, PEAT, ele avalia a atividade neuroelétrica da via auditiva, né, ao receber um som, desde o nervo auditivo até o tronco encefálico. Então, ele fornece uma medida objetiva do funcionamento do sistema auditivo periférico, no caso da nossa orelha, e central, questão de tronco e córtex. As principais aplicações clínicas do PEAT estão relacionadas com a identificação precoce das perdas auditivas e a identificação de lesões na via auditiva até o tronco encefálico. Ele é tido como instrumento de avaliação da audição de recém-nascidos, crianças pequenas, indivíduos hiperativos, indivíduos com distúrbios emocionais, pacientes com alterações neurológicas, indivíduos difíceis de serem avaliados pelos métodos comportamentais. Além disso, outras aplicações do PEAT, né, a título de conhecimento, né, relacionado ao monitoramento intraoperatório, avaliação do grau do coma, de morte encefálica, né, e monitoramento de processos terapêuticos. Então, aqui nessa tabela, apresento para vocês um resumo, né, de todos esses procedimentos que eu falei, né, de uma forma mais padronizada, de acordo com as faixas etárias, né, para que vocês conheçam. Para cada faixa etária, nós temos um protocolo de exames mais indicados, né, para a gente chegar ao diagnóstico auditivo. Então, quando a gente observa crianças até os 6 meses, a gente preconiza a avaliação objetiva, né, já que a criança, o bebezinho até os 6 meses, não consegue dar uma resposta, né, efetiva, né, uma reação, que a gente consiga observar bem a resposta, né, auditiva dele. Então, a gente preconiza a realização das emissões otoacústicas, avaliação eletrofisiológica por meio do PEAT, né? Mas a gente também realiza uma avaliação comportamental. A gente faz uma avaliação de observação do comportamento auditivo, né? Se ela se assusta, se ela tem atenção aos sons, né? E também a realização da imitanciometria. Então, crianças até os 6 meses, a gente padroniza a realização desses exames. Crianças entre 6 meses e 2 anos, a gente já consegue aplicar testes comportamentais de uma maneira mais efetiva. A gente já consegue realizar a audiometria tonal linear utilizando um reforço visual, no qual a criança ela é condicionada quando ouvir um som, vai aparecer um brinquedinho com uma luz e ela vai ter que olhar. Então, a gente faz esse trabalho de condicionamento para que a criança apresente respostas quando ela escute o som. A gente também faz as medidas de imitanciometria, a gente já consegue introduzir a logoaudiometria, fazendo a aplicação de um teste de detecção de fala. Então, a gente usa a nossa voz para observar se a criança tem atenção, se ela procura o som da nossa voz em diferentes volumes.
tá? E crianças acima de 24 meses, crianças maiores, né, adolescentes, adultos e idosos, a gente já consegue unificar e utilizar os mesmos procedimentos. Então, a partir dos 2 anos, a gente já preconiza mais os exames comportamentais, né? A audiometria tonal, né, em casos de crianças, a gente tenta fazer de uma forma mais lúdica, né, com jogos de encaixe, com brincadeiras, para que a gente obtenha essas respostas desses limiares. Né? Adultos e idosos, a jovens, já nos conseguem dar uma resposta mais efetiva, mais objetiva, né, frente ao som. Então, quando ele escuta o som, ele levanta a mão, né? Então, a gente já consegue ter uma resposta mais evidente. Medidas de imitanciometria são sempre realizadas, logo a audiometria realizando todos os testes também. Né? Então, crianças maiores, acima de 2 anos, a gente preconiza os exames comportamentais e a necessidade dos exames complementares, dos exames mais objetivos, nos casos mais difíceis, como eu já falei anteriormente. A gente vai avaliar a necessidade desse encaminhamento para esses outros exames. Então, o que a gente vai considerando, né, a presença de todos esses fatores de risco, sinais e sintomas de alterações auditivas, o mais importante é não hesitar. Oriente e encaminhe esses pacientes, esses usuários, para os profissionais fonoaudiólogos ou otorrinolaringologistas. Pois quanto mais cedo a deficiência auditiva ela for detectada, mais cedo ela vai ser tratada e melhor vão ser os resultados do processo de reabilitação auditiva. Então, você tem um papel fundamental nas ações de prevenção e promoção da saúde auditiva, conscientizando a população quanto aos cuidados da audição. Então, a partir de tudo isso que eu expus durante essa web palestra, vocês puderam identificar que os principais sinais e sintomas, fazendo um breve resumo, né, desses fatores de risco e sinais e sintomas, são os riscos na gestação, no pós-parto, atrasos no desenvolvimento da fala e da linguagem de crianças, otites de repetição, infecções congênitas, exposição extrema a ruído, uso extremo de fones de ouvido, né? São fatores que podem nos gerar queixas auditivas, né? Sintomas de perdas auditivas, como trocas na fala, atrasos na fala, né? A queixa, lembra que eu falei daquela frasezinha que é bem comum em adultos e idosos? Eu escuto, mas não entendo. Né? A necessidade de sempre estar aumentando o volume dos equipamentos, não conseguir conversar bem ao telefone e em grupos, né? Tudo isso são sinais e sintomas, né, causados por fatores de risco que a gente só, né, já consegue identificar às vezes numa simples entrevista, né, e orientá-lo a procurar os profissionais adequados para uma avaliação auditiva. Então, vocês vão ser os agentes multiplicadores da promoção da saúde auditiva. Né? Observem esses sinais e contribuam para a qualidade de vida das pessoas com deficiência auditiva. Estamos finalizando, então, essa web palestra. Eu estou à disposição para eventuais dúvidas ou contatos. Agradeço a atenção de todos e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada.